nos dá saúde para estarmos aqui reunidos, congregando, nos reunimos como igreja, como noiva do Senhor, do Cordeiro. Tanta gente buscando um único objetivo, que é o Senhor. Por isso o meu pedido para essa manhã, para Deus, é que você se desarme de todo o seu conhecimento, de todo o seu intelecto, que você desarme da religiosidade, dos problemas, das atribulações, das crises familiares, pessoais, ministeriais, e que você derrame diante de Deus hoje tudo aquilo que você não derramou durante a semana. Esse domingo é como um aeroporto, você desce, se abastece e voa. Você come o pão na mesa e depois você vai repartir com os seus filhos, com os seus discípulos, com os seus amigos, com a sua família. E aqui não é o que você quer ouvir, aqui é o que Deus quer falar. Até porque eu não sei pregar mensagem preparada, irmão. A mensagem quem dá é Deus, e Deus fala da maneira que Ele quer. E eu também não sou marionete do sistema para trazer uma palavra para mexer com o seu ego, com o seu entendimento, e nem para te prometer aquilo que Deus nunca mandou, mas para balizar você para o que Deus está sinalizando. E o que Deus está sinalizando nesses últimos dias é santidade. Santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Amém? Graça e paz, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Eu estava com saudade de vocês. Eu fico fora uma semana, parece que eu fiquei um mês. Nós chegamos de viagem na quarta-feira. Tivemos fora uns 5 dias. Ontem estávamos lá em Minas. Tivemos um momento com pastores, lá um café com pastores. E logo na sequência tivemos uma ministração na faculdade da cidade de Cruzeiro. Mais de 200 jovens queimando, chorando pela cidade, intercedendo pela nação. E você vê que as faculdades, as escolas já estão sendo tocadas por Deus. Às vezes você negligencia o dom que é em você, mas tem pessoas que estão fazendo nos vilarejos, nos bairros, nas cidades, coisas que às vezes a gente como igreja não quer fazer. Você vê jovens filhos de pastores, literalmente vetados da sua espiritualidade, porque cresceram em um lar cheio de regras. E você vê tanta formalidade no meio deles, mas tanto amor inserido também no coração daqueles que querem buscar ao Senhor. Deus falou muito ao meu coração essa semana sobre religiosidade, quebrar esse espírito de religiosidade. Porque o cristão é muito religioso. Ele acha que ser religioso é ser espiritual. E na verdade, ser religioso é ser chato. Deus chamou para você ser crente, não chato. Amém? Amém? Deus chamou para você ser humano. Você não é um ser metafísico nem transcendente, você é humano. E tem outra, é integral. Corpo, alma e espírito, não tem como separar. Amém? Nós somos um em Deus, para com Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, vamos pegar a Bíblia Sagrada, vamos ler. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Vou ser breve hoje. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 12 ao versículo 22. Eu vou ler na versão King James, mas você pode ler na sua versão, ambas vão convergir para o mesmo propósito. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. Se você está sem a Bíblia, reparte com esse cristão que está ao seu lado. Mas crie o hábito de trazer a palavra, seja ela em celular, em tablet ou versão impressa. E vamos deixar a Bíblia aberta depois da leitura, amém? Versículo 12 diz assim:
Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais na mais alta estima expressão do vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Versículo 20. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Amém? Nós te agradecemos, Jesus. Nós ofertamos essa palavra a Ti. E nós agradecemos por mais um café. Já são quase 2 anos que nós realizamos esse café. E já foram mais quase 24 palavras mensalmente, anualmente, inseridas no Teu povo. Essa é mais uma delas. Que o Senhor possa gerar em nós uma convicção, uma paixão pelo Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Se assenta, queridos. Queridos, essa semana Deus falou muito ao meu coração sobre religiosidade. E você não precisa ir muito longe para você ver o nível que a igreja, ou muitas delas, se tornaram. A religiosidade está inserida em nosso meio, seja ela em forma de dogmas, doutrinas, teorias, liturgias. O que nós percebemos hoje é que o Brasil, segundo o IBGE, são 60 milhões de evangélicos catalogados no Brasil. O censo diz que para cada um evangélico há um desviado. Ou seja, a população evangélica cresce no Brasil assiduamente, um povo que não para de crescer. Porém, nós percebemos que quanto mais os evangélicos crescem, mais cresce a corrupção, mais cresce a lavagem de dinheiro, mais cresce o abuso de poder, mais cresce a droga, o álcool, a prostituição, a pornografia, a imoralidade, porque a igreja não tem feito o papel que deveria fazer, porque a igreja está preocupada com a religião. Nós estamos preocupados em congregar domingo à noite, domingo pela manhã e segunda-feira até a sexta ou até o sábado. Só Deus sabe o que vai acontecer. Crentes domingueiros, e eu chamo de crente fanfarrão, porque nem o diabo tem medo de cristão assim. Cristão que se prepara só o domingo é um tipo de gente que Deus olha e recebe adoração porque Deus é Pai, mas o diabo olha e entende que falta muito ainda para poder fazer uma transformação na sociedade. Eu tenho percebido que a religião entrou na mente das pessoas. Eu converso com alguns pastores e eu vejo quão religiosos eles são, quão dogmáticos eles são. Na verdade, muitos deixaram de ser pastores e se tornaram empresários da fé, donos de um patrimônio espiritual que não pertence a eles. E eles são bons para proibir o que Deus nunca proibiu. Eles são bons para arrumar texto fora de pretexto, e eu chamo de texto de 3 pontas. O cara lê um texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E aí você vê gente desnorteada, gente sem direção, gente sem destino, gente sem propósito e gente com medo, porque foi liberada uma palavra de peso sobre essa pessoa, que se ela sair da igreja, aonde ela congrega, vai vir um demônio, um devorador, um pulgão, um destruidor, Satanás, pomba, tudo vai catar essa pessoa no meio da rua e vai deixar essa pessoa doente. Você vê gente que escuta uma pregação e fala, cara, eu estou 20 anos na igreja,
eu nunca fui tão tocado como nesses dias eu tenho sido tocado. Por quê? Porque a religião é uma gaiola. E a religião coloca a gente dentro dessa gaiola e nos aprisiona de uma forma que, se a gente não tiver uma consciência em Deus, a gente fica preso dentro dela. Nesses últimos anos, pastoreando a igreja do Senhor, eu percebi o quanto a religião tem causado neurose nas pessoas. Alguém pode me perguntar o que é neurose? Neurose se caracteriza por uma dificuldade de adaptação por parte do indivíduo. Aí você vê o fenômeno dos desigrejados, que é um fenômeno de gente que recebeu neurose dentro da igreja e, por ser vitimizado pela neurose religião espiritual, ela não consegue mais se adaptar em nenhum lugar. Então toda igreja que ela já vai para ver defeito, como tem gente aqui vendo defeito. Você só consegue enxergar aquilo que os seus olhos permitem você ver. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, tudo à sua volta vai ser mal. Se você tira o óculos da religião, você consegue olhar o próximo de uma forma diferente. O problema é que a gente só olha o próximo a partir do momento que ele comete algum delito. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. O povo evangélico é o povo que faz mal babando. Entra na rede social de um evangélico, você se escandaliza. É indireta, é apontamento, é crítica, é desabafo, é cólera, é ira, é mazela, é insatisfação. Dificilmente você entra na rede de um evangélico e vê algo sadio. Por quê? Porque é alguém neurótico, vitimizado pelo poder da religiosidade. Não é de um templo evangélico, é de uma religião que engessou a mente dessa pessoa. A neurose faz com que o indivíduo não consiga se adaptar em um ambiente. Ele está no coletivo, ele olha para frente, mas não olha para o lado. Ele não tem comunhão com os irmãos. Não existe cristianismo sem comunhão com o irmão. Não existe cristianismo sem diálogo. Não existe cristianismo sem relacionamento. E não existe congregação sem respeito um para com o outro. Então, quando o ser humano está na neurose, esse ser humano ele tem dificuldade de adaptar-se. Porém, ele trabalha, ele estuda, ele congrega, mas tudo isso é feito diluído. Ele não consegue desfrutar da total essência do que Deus tem para ele. Ou seja, a religião, ela anestesia o nosso pensamento, mas o Evangelho reconstrói a nossa consciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, diz assim, ó: por isso, busco sempre manter a minha consciência limpa, na presença de Deus e na presença dos homens. 1 Coríntios 4:1, Paulo começa falando sobre os ministros. Ele pede consideração aos ministros. Ele diz assim, ó: eu espero que vocês nos considerem como ministros. Paulo está defendendo o seu apostolado a uma igreja que ele pastoreia, mas que ninguém o recebe como tal. Pior coisa que um pastor pode sentir é ele pastorear uma igreja onde a igreja não o recebe como pastor, ou não o honra como pastor. Honra como amigo, honra como querido, honra como qualquer pessoa, menos como pastor, como pai da fé. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que vocês os considerem como ministros. E aí você vê uma classe de ministros que a gente não sabe se a gente dá risada ou se a gente senta e assiste, que diz: eu sou ministro do Evangelho. E aí o cara acha que ele é ministro, ele não limpa um banheiro, ele não lava uma igreja, ele não faz uma visita, ele não entrega um panfleto. Ele acha que ser ministro é sentar em uma cadeira no púlpito, colocar um anel de teologia na mão e sair de uma cidade a outra pregando ou cantando, fazendo um CD e promovendo aquilo que Deus nunca mandou ele promover. Resistir ao gospel, ele vai fugir de você. Hoje você conversa com garotos de 20, 25, 30 anos, eles falam: eu quero ser ministro do Evangelho. Deixa eu falar para você o que significa ministro do Evangelho. A palavra ministro vem da palavra grega huperetes. Huperetes eram os servos ou escravos que trabalhavam nos porões dos navios. Então todo mundo no navio partindo para um lugar, os huperetes, os ministros, estavam lá embaixo do navio remando para que o navio fosse até um lugar, chegasse até um lugar.
Então Paulo diz, eu quero que vocês me considerem como um remador, que vai pegar essa embarcação chamada igreja, vai levar até esse lugar, até essa cidade, até aquela... E aí vocês vão ver que o nosso sentido não é se aparecer, mas é remar com um propósito só. E aí eu pergunto, você é um ministro ou você é um remador? Você está nos cruzeiros da vida ou você está nos porões da vida? Você está remando por um propósito ou você está remando pela sua denominação? Você está remando para levar a igreja a um lugar ou você quer levar sua conta bancária a um lugar? Você está remando em unidade ou você é tão independente que você não precisa de ninguém pastorear na sua vida? Você é tão santo, que nem o Espírito Santo consegue te pastorear. Você é mais crente que Jesus, mais santo do que a Trindade. É a quarta pessoa da Trindade. É a quarta pessoa, a quinta pessoa da fornalha de fogo. Paulo diz, eu quero que vocês me considerem como ministros. Aí no versículo 4 ele diz, e eu também preciso que a consciência de vocês estejam pura no Senhor. A religião consegue transformar pessoas boas em pessoas más, mas o Evangelho consegue transformar pessoas más em pessoas boas. E aí eu olho em uma ótica e eu vejo que a igreja nesse tempo é a organização que mais adoece as pessoas. Parece uma heresia, mas não é uma heresia. Hoje muitos lugares que foram plantados por Deus para sarar pessoas adoecem as pessoas. Existe um enorme de pessoas que estão dentro dos templos agonizando de dor. E eu não vou chamar de templo, eu vou chamar de sanatório religioso. O que é um sanatório religioso? O sanatório eram edifícios ou templos onde os doentes eram encaminhados e eles ficavam excluídos da sociedade. Quando você traz para os dias de hoje, você vê que as igrejas, muitas delas, ao invés de fazerem o papel da cura, elas fazem o papel do sanatório, recebem os doentes, excluem da sociedade e manipulam-os. Então você vale o que tem, você vale a campanha que você fez, você vale o quanto do dízimo que você dá, você é medido pela oferta que você entregou, você é medido pela frequência que você está nos cultos. Se você não vem em um culto, você está desviado, o diabo já entrou na sua vida. Tudo é relacionado ao que você faz por templo. Ou seja, é interessante a um pastor que manipula deixar você preso no templo em um sanatório do que preparar você para a vida. Preparar você para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para sábado, para o seu destino e o seu legado. Eu disse ontem, é muito fácil manipular massa quando a massa não tem entendimento. Mas quando a massa é instruída pelo seu pastor, quando o pastor prepara o alimento para dar para as ovelhas, quando o pastor vai lutar com lobos e feras, quando o pastor prepara o pasto e a água, a ovelha come, deita e descansa. E ovelha é um bicho terrível, só deita e descansa se estiver segura. Por isso que Paulo diz, eu briguei com feras em Éfeso. Não eram feras, animais, eram pessoas carnificadas. A igreja está cheia de feras. Gente que toma ceia, dizime e oferta, mas é uma fera, é um instinto animalesco. É gente que não aceita perder, não aceita esperar, não aceita entrar na fila. Eu falei ontem, é muito importante a mesa da comunhão. Você ouve a galera do reino e todos muitos amigos meus dizendo sobre a importância da mesa. A mesa é importante, mas a bacia é mais importante que a mesa. Cadê sua bacia? Deixou aonde? Você nem sabe aonde está a sua bacia, mas a mesa é importante. A gente se reúne na mesa, não, tem que estar na mesa, tem que estar na mesa. Jesus falou, a mesa é importante, mas as bacias é mais importante do que a mesa. Primeiro eu sirvo, depois eu vou ser servido. Vocês viram o que eu faço, então vocês precisam fazer igual ao que eu estou fazendo. Porque o discípulo não é maior do que o seu servo, o seu senhor. E se o seu senhor faz, o discípulo também tem que aprender a fazer. Mas a geração do século 21 gosta de ser servido, gosta de ser aplaudido, gosta de ser reverenciado. Você posta uma foto e espera 200 likes. Se não tiver, você fica triste, em depressão. Posta outra. Não deu certo, posta uma noite. Não deu certo, posta uma frase.
Porque você está buscando a aceitação das pessoas, porque você não sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, você não vira um papagaio religioso, fala tudo que as pessoas falam, pega tudo que as pessoas dizem. Você cria uma identidade em Deus. E os sanatórios estão lotados, o lugar para proliferar doença, insatisfação, murmuração, queixa, apontamento. O pastor não me visitou, estou 3 semanas sem vir para a igreja, o pastor nem me ligou. Você acha que igreja é telemarketing? Onde o pastor vai pegar o telefone e vai ter que ligar para você milhões de vezes para tirar você do leite, da fralda, das suas melecas e te amadurecer? Você está no século 21, meu filho. Você precisa entender que você cresceu, é um homem e uma mulher de Deus que sabe andar em direção à cruz. Isso é desculpa para você não sair das fraldas e do leite. Eu não estou dizendo que não é importante a visita, o aconselhamento, o discipulado e o pastorado. Isso é essencial. Eu estou dizendo que a igreja acostumou a transferir responsabilidades para o líder. Estou 1 mês sem vir para a igreja, ninguém me ligou. E você ligou para alguém? Vai dar comichão agora, mas é para que dê comichão, para que esse comichão se torne uma bênção na sua vida. Ninguém me visitou, você visitou alguém? Não vou dizer nem do tempo, você visitou um pobre, um aidético, um hospital de câncer, um orfanato. Você está percebendo que você não tem um cisco, tem uma trave? Por quê? Porque a religião faz isso. Os sanatórios fazem isso. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 2:20 que tem mestres de criancinha, que tem pastor que é mestre de criança. Ele pastoreia uma congregação de gente infantilizada. Não estou dizendo que você não pode ser um neófito, um novo na fé. Eu estou dizendo que tem coisas que, se você não entende, você fica para trás. Chegou a hora, querido, de você entender que quando você tem um encontro real com Cristo, o pastor não é mais o seu pedágio para levá-lo a Deus. Você pode acessar o trono, você pode acessar a graça, você pode tirar a muleta do seu pastor e você pode entrar dentro do santuário, buscá-lo, estar em comunhão com os irmãos. Eu sou apaixonado por Tomé. Sabe por quê? Porque Tomé, quando Jesus morre, ele vai sair do grupo, mas depois de uns dias ele volta. Ele volta porque ele entende que estar longe é morte, estar perto é vida. Nenhum discípulo foi atrás dele, ele veio sozinho. Por quê? Porque ele sabia o endereço de ida e de volta. Você sabe o destino, você sabe o endereço. É que você quer mamadeira, você quer colo, você quer afago. Isso é importante. Mas quando chegar a tribulação, onde você vai ser colocado diante de um paredão e vai com uma arma sobre a sua cabeça, dizendo: nega Jesus. Eu quero ver a hora de você vai... O que você vai fazer diante disso? Quando vir a perseguição no Brasil, que vai colocar pessoas à margem de adorar a Deus, o que você vai fazer? Você vai procurar as megas campanhas? Você vai fazer campanha do quê? De livramento da perseguição? Quando chegar mesmo a perseguição no Brasil, qual é o tipo de campanha que vai ser feita? Livrando o Brasil da perseguição, ou um cristão preparado em consciência e espírito para esse dia que vai chegar? Uma hora vai chegar. Muitas denominações que existem por aí são verdadeiros manicômios eclesiásticos. É o sal petrificado no saleiro, lugar onde a doença da religião se alastra na alma, causando metástase. É um centro de manipulação, um ambulatório de castração de mente. Ontem o pessoal estava pulando na hora do louvor. Aí eu peguei o microfone e disse assim: avivamento não é no pé, é aqui. E olha que eu gosto de pular. Sou branquinho, mas sou pentecostal, irmão. Eu gosto da unção do pirulito, a unção do sapatinho de fogo. Isso é tudo muito importante. Mas se o avivamento não vier pela transformação do entendimento, não é avivamento, é só entretenimento, é só reunião gospel. E a religião tira do mundo a pessoa, ela vem para o mundo, e aí você conhece a religião e a religião te aprisionará. A religião tem gerado trauma nas pessoas, pessoas estão sendo abusadas pela religião, manipuladas, gente que foi adestrada para seguir comportamentos humanistas.
Por que você usa véu? Não sei, mandaram eu usar. Por que você usa essa roupa? Não sei, mandaram eu usar. Por que você tem que fazer a barba, não pode ficar? Não, porque mandaram eu fazer. Ou seja, ele nem tem a consciência de pensar o que está sendo feito. Mas porque disseram para fazer, ele faz. E tem outra, se levantar contra a autoridade, pega o versículo bíblico e diz: não pode se levantar contra o ungido. É uma forma de manipular sua mente. Aí você não pensa, você segue uma cartilha e vai ficando doente. Você não dá uma risada mais, você não vai mais uma festa de família, você não senta mais na roda de quem não é da igreja, porque você fala, Salmo 1 diz que eu não posso sentar na roda dos escarnecedores. E quando os escarnecedores é o seu pai, sua mãe, seu tio, você não senta? Porque eu sento. Eu sento na roda dos escarnecedores e prego para eles. Eu sento e não me contamino, porque Deus colocou você para ser sal e luz lá fora, não sal petrificado aqui dentro. Aí você fala, estou me santificando, não vou mais em festa da família, não vou mais nisso, não vou mais naquilo outro. Você não está santificando, você está se tornando alienado. Quem faz isso? A religião. Quem faz isso? Um estelionatário. Quem faz isso? Comportamentos humanistas. Aí você vai ser doente. Vai para onde? Vou para o culto, pastor. Domingo. O cara vai se arrastando. Tem que ir, né? Que foi? Estou aqui para o culto. Segunda-feira o cara acorda, nossa, tem que trabalhar. Está morto. Não tem alegria, não tem prazer, não tem paixão, não tem propósito. Gente que não tem o menor entendimento do que é o Evangelho. Você pega pastor, conversa com eles, eles não sabem o que é o Evangelho. Porque não leem a palavra de Deus. Muitos não estudam, muitos não buscam, muitos não estão nem aí com a congregação. Outros se desgastam. E milhões de pessoas estão sendo arrastadas pela vida, maltrapilhos de afeto, amputados de generosidade, leprosos de coração. E eu paro para pensar, como deveria ser a igreja então? E eu vou dizer para você que logo me vem na mente que a igreja deveria ser um lugar de acolhimento, de pacificação, e por que não dizer de crescimento? Segundo Pedro 3,18 diz que nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Então hoje o maior desafio de nós pastores é a igreja tem um desafio de ser como um pomar, um espaço onde as pessoas são plantadas para dar frutos para a vida. Mas infelizmente muitas pessoas estão morrendo dentro do lugar que era para trazer vida. E aí eu vou começar a entender por que isso aconteceu. Por que as pessoas estão na igreja e enxergam na igreja um marketing multinível? Isso vem de anteriormente. Vou te dar a anatomia desses fatos. Você observa que a teologia da prosperidade, ela tem os seus benefícios em certas partes, mas ao extremo, ela viola a lei do Evangelho. Tudo aquilo que é em excesso, ela viola, ela quebra os princípios. A teologia da prosperidade, ela tirou do cristão a simplicidade de adorar a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele dá. Então você assiste, por exemplo, os pioneiros, os evangelistas televisivos como Kennedy Reagan, Morris Cerullo, Benny Hinn, pessoas que promovem a teologia da prosperidade, incute em mentes cauterizadas, que se você não tiver um carro legal, uma casa boa, uma conta financeira abençoada, ou se não for empresário, você não é nada. E aí as pessoas vêm à igreja buscar o quê? Um Cristo que é um banqueiro. Meu casamento quebrou, pastor, estou fazendo uma campanha para ver se restaura. Você quebrou o casamento e agora quer que Deus restaure aquilo que você adoeceu? Se você tivesse posturado, você não precisava orar para Deus te dar isso, porque você se posturou. Mas do outro lado, alguém para encher a massa diz, vem, Deus restaura. E restaura, sim que restaura. Deus prospera, prospera, prospera. Deus salva, salva, salva. Deus cura, cura. Deus faz tudo isso. Só que isso não é a essência por completo do Evangelho. Aí você vê a teoria da prosperidade que busca riqueza, bem-estar, saúde, conforto, busca resultados. E eu nunca vi um ministro que prega sobre prosperidade pregar em 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa,
e não se conformam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe, mas delira acerca das questões e contendas da palavra, das quais nascem inveja, porfia, injúria, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Versículo 7, olha isso aqui, ó. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, que é adepto a essa teologia. Porque nada trouxe para este mundo e nada poderemos levar daqui. Esse texto ninguém prega. Tendo, porém, alimento, vestuário, fica contente. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens à perdição e à ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge. Eu não vejo campanha dizendo foge, eu vejo campanha, vem, faz um voto de 1000, faz um voto de 500, faz um voto de 100, pega a caneta ungida, pega a meia consagrada. Eu vi esses dias batismo no tobogã. Eu vi um cara pegando uma garrafa de 2 litros, colocando um demônio dentro e fechando a garrafa. Eu não estou anulando nenhuma manifestação profética, eu estou apontando para você alguns textos que não vai te induzir a fazer a corrente dos 318, que não vai te induzir a fazer o culto dos empresários, o culto dos... Não tem culto de pobre. Culto dos quebrados, ia ser bom, né? Quem está desempregado, quebrado, vem. Não, é culto dos empresários, dos caras top. Porque tem que te colocar em cima, você tem que crescer, você tem que ser próximo, você tem que triunfar, você tem que comer o melhor dessa terra. Paulo morreu pobre. Não tinha jatinho, não tinha programa de televisão, não andava de Ferrari, nem se vestia de roupa de pano de saco. Ele era a própria oferta. Tudo isso surtiu muitos efeitos para arrastar as pessoas ao Evangelho. Então essa foi a primeira, a teologia da prosperidade entra. A segunda foi a adoção das estratégias de crescimento, marketing multinível na igreja. Você vê hoje o que importa é que as igrejas cresçam quantitativamente. Quanto maior a igreja, maior os donativos que vão entrar por meio dessa igreja. Então muitas igrejas são grandes, mas não influenciam nem 1/3 a sociedade, nem a cidade, nem o bairro. Só influencia quem está por trás disso. E aí você vê gente castrada no discipulado, que não gera mais mudança de vida, não tem mais transformação de caráter e não tem mais mudança de consciência. Se a gente se multiplicar na intenção de se multiplicar, isso não é Cristo. Isso é estratégia de força humana. É muito bom alguns recursos para a igreja se unir, se fortificar, mas o crescimento programado é um crescimento que é suscetível à queda. Quando você lê Atos 2:47, você vê que a igreja primitiva, quem levava os membros ali era Deus. Olha o que a Bíblia diz: e cada dia acrescentava o Senhor os que iam ser salvos. O pastor não tinha que fazer uma estratégia para a igreja crescer, um mistério para a igreja crescer, um movimento para a igreja crescer, um barulho para a igreja crescer. Simplesmente eles se dedicavam na oração e na pregação da palavra de Deus. E Deus mandava quem ia ser salvo. A nossa função não é fazer estratégia, a nossa função é desmascarar as estratégias e voltar para a oração e para a palavra. A nossa função não é projetar um crescimento ministerial. Como esses dias um irmão veio aqui congregar conosco e disse: eu quero congregar aqui porque aqui vai dar ascensão para o meu ministério. Eu falei: aqui não é seu lugar. Não, pastor, como assim? Aqui eu quero crescer, eu vou bombar aqui. Eu falei: aqui não é o seu lugar. Aqui não é lugar para você pegar o seu ministério e vir promover o seu ministério. Aqui a gente não promove o ministério de ninguém, a gente promove a verdade.
Quem promove a verdade será promovido com ela. E aí você vê que a igreja está cheia de atividade. Tem culto para todo tipo de gosto. Agenda semanal lotada, atividade religiosa, ofertas para a construção dos megas templos. E a igreja vai se tornando obesa. Esse modelo é um modelo perverso. E tira todo o foco da responsabilidade que você tem que ter e joga para o demônio. Amém? Então, ao invés de a igreja ir para o mundo como instrumento de mudança, o mundo veio à igreja. E aí você vê que não tem mais ensino. A gente faz a escola, o ITC aqui, você vê pastores vindo de outros ministérios, discípulos de outros ministérios. A gente ama receber esse povo, porque se vem, não tem lá. Não estou dizendo que é errado. Às vezes não chegou a hora de ter, às vezes não conseguiu ter ainda, e terá para a glória de Deus. Mas você vê a escassez do ensino. Você vê a escassez da transferência do conhecimento. Do cara não reter o que ele sabe, ele repassar o que ele sabe, ele gastar tempo estudando, gastar tempo mentoreando. E aí eu chamo isso, sabe de quê? Não sei nem se eu posso falar isso aqui. É espiritualidade vagabunda. Do cara que ele não faz nada. Ele não estuda, ele não ora. Ele fala, Deus vai me dar, pastor. Irmão, eu estou te falando que você não estuda para pregar. Eu estudo para pregar? Eu não estudo para pregar. Deus me dá na hora. Então é coisa que a gente vai vendo, irmão, e quem é vitimizado é quem? As pessoas. Tem gente que não sabe discernir. Amém? Então a gente está lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto. E nessa cidade de Corinto, a primeira produção literária foi produzida nessa cidade. Ele escreveu essa carta, a carta de Gálatas, foi as cartas mais antigas. E a cidade de Tessalonicenses era uma cidade grande, era uma grande metrópole, era uma cidade importante. Tinha um porto turístico ali. E Paulo, quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele começa a pregar por 3 semanas nas sinagogas. Só que a pregação que Paulo tinha era uma pregação muito veemente. O que ele pregava? Ele pregava morte, ressurreição de Cristo. E as pessoas que começaram a ouvir a mensagem de Paulo começou a ser destravado, começou a ser ativado. Isso fez com que a grande classe da nobreza, mulheres nobres, homens nobres, se dobrassem ao evangelho que Paulo começou a pregar. Aí, o que acontece? Os templos começam a se esvaziar, as sinagogas começam a se esvaziar. E aí levantou o questionamento que Paulo era um rebelde e que estava levantando uma ameaça contra César. Então o que acontece? Se levanta uma perseguição e eles invadem a casa onde Paulo estava. Paulo estava hospedado na casa de um parente seu chamado Jason. Invadiram a casa de Jason, pegaram Paulo, pegaram Jason, prenderam Jason e depois tiveram que dar uma fiança para libertá-lo. Então Paulo está escrevendo essa carta para essa igreja, onde ele foi levar o evangelho, mas ali ele foi aprisionado. Como ele não podia mais pastorear aquela igreja, ele envia Timóteo. Timóteo chega naquela cidade e Paulo começa a escrever essa carta aos irmãos. Versículo 2 diz assim, caros irmãos, agora eu suplico que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então Paulo tinha gerado muita gente em Cristo, mas nessa cidade ele não conseguiu gerar de perto, ele teve que gerar de longe, ele teve que gerar escrevendo cartas. Então Paulo, quando ele parte de Tessalônica, ele envia Timóteo, que era o seu filho na fé, e ele vai dando algumas orientações pessoais. E eu olho para esse versículo 12, versículo 21, eu vejo que essa comunidade aqui era uma comunidade terapêutica, e é o que nós precisamos ser. Se você ler o versículo 10, Paulo fala de relacionamento. Versículo 12, Paulo fala para ajudar os líderes e colaboradores. Versículo 13, ele fala de paz, de não julgar ninguém. Versículo 14, ele fala de paciência. Versículo 15, ele fala de bondade. E aqui está a planta de uma igreja terapêutica. A igreja não pode ser adoecedora, ela tem que ser terapêutica, curadora. E eu vejo que falta isso, irmão, em nosso meio. Um lugar onde a gente se abrace, se ame, se respeite,
se tolere, um lugar que a gente se aconselhe um ao outro, que a gente respeite o que o outro carrega. Eu vou falar para você, irmãos, que para fazer o circo funcionar, gasta muito dinheiro. E aí você vê tanta coisa sendo feita sem propósito. A embalagem é bonita, mas o conteúdo tem matado vidas. Produz gente enferma de alma, traumatizada, e todo esforço que é empregado cai por água abaixo. Eu vou dizer para você que muitos anos da minha vida eu estive nesse sistema. E eu vou gastar toda a minha vida agora tentando destruir esse sistema. Não é pessoas, é o que ele faz com as pessoas. E eu quero dizer para você aqui algumas coisas que se aplicam nesse texto. A mensagem expositiva, o versículo 12, acompanhe comigo se você puder. Diz assim, ó: caros irmãos, eu quero que vocês liderem e tenham como consideração para com os que se esforçam ao ministério. Então Deus determinou que a fé e o crescimento espiritual viriam pela pregação da palavra de Deus. Você vê isso em Romanos 10:17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas obras, e as boas obras vêm pela palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2,15: procura-te, pois, apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, de que não tem de quem se envergonhar e de que maneja bem a palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que ter consideração por todos os nossos líderes. A gente tem que respeitar os pastores, honrar a nossa liderança, respeitar quem veio primeiro que nós, os anciões, os mais velhos, pastores que já têm uma bagagem, já têm um legado. E isso muitas vezes é escasso na igreja, a falta de respeito, a falta de submissão, a falta de pudor. Paulo diz: considerem para com os que se esforçam no ministério, os quais lideram e aconselham. O que ele está falando é que existem os 5 ministérios. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, mas os 5 ministérios, eles auxiliam na formação do corpo. O pastor, que tem um coração grande, para colocar a ovelha no colo, para dar mentoria. É o evangelista que vai para a rua, que vai ganhar a alma, que vai discipular, que vai resgatar o peixe de fora para dentro. É o profeta que com a profecia ele esclarece, ele baliza. É o apóstolo que vai na frente desbravando, vai abrindo igrejas, vai abrindo o caminho, vai trazendo a visão dos últimos dias e vai trazendo também o mestre, que é o que ensina, que é o que discipula. Se falta isso na igreja, a igreja anda manca, a igreja anda desfavorecida. Então, os 5 ministérios é a aplicação da visão da igreja para os dias de hoje. E Paulo diz: olha, a gente tem que honrar essas pessoas que carregam esses ofícios. A gente tem que saber respeitar quem carrega aquilo de Deus. Paulo está cobrando isso. Uma igreja saudável é uma igreja que considera com muito esforço os ministros, a quais lideram e que aconselham. Então, é uma grande bênção quando você vê uns homens maduros pastoreando a igreja do Senhor. Você vê homens que têm uma bagagem, que admoestam uma congregação, que corrigem os filhos, que não tem medo de pregar uma mensagem dura, porque não tem medo do dizimista ir embora. Ele sabe que ele vai ficar, porque quem ouve a verdade fica e entende que não tem sido enganado. Você acha que é fácil pregar uma mensagem dura para você? Eu poderia pregar qualquer mensagem para você. Eu conheço a Bíblia. E às vezes é maçante falar de várias vezes o mesmo assunto, mas isso está gerando fundamento para quem é minha ovelha, meu discípulo. Eu estou crescendo com vocês para baixo. Então, para crescer para baixo tem que ter fundamento, tem que ter estrutura, tem que ter muita pedra socada, muito arame para baixo. Que nem o pastor Wilson que trabalha com isso, tem que cavar fundo, fazer o fundamento para levantar o edifício. Hoje você vê edifícios sendo levantados sobre areia. Vai cair, esses edifícios levantados sobre areia não vai permanecer, porque não tem fundamento, não tem bagagem, não tem estrutura. E para ter estrutura, irmão,
Tem que ter gente amadurecida corrigindo, admoestando, amando, servindo e cuidando. O que é ministério? É servir. Ministério é servir. E eu vou dizer para você, o ministério que não vai requerer tudo de você não é ministério. Eu estava confortável na minha vida pessoal, ganhava bem, minha esposa ganhava bem, eu era gerente de empresa, minha esposa gerente de banco. Até um dia que Deus falou, não tenho mais isso para vocês vão cuidar de ovelhas. Diz, como assim, Deus? Eu não tenho estrutura, eu sou novo. Deus falou, não perguntei sua idade. Eu lembro como se fosse hoje minha primeira pregação, preguei sobre Bartimeu. Tinha 3 pessoas na igreja, meu pai, minha esposa e o pastor. Cheguei lá, a bateria era de plástico. É verdade. Eu preguei, irmão, José, preguei sobre José. Desde ali para lá eu nunca mais parei de pregar. Eu sempre fui continuando pregando, a minha história foi essa. Pregando, servindo meu pastor. Eu servi meu pastor 10 anos da minha vida com muita excelência. Eu saí de lá porque foi divergência de pensamento, mas eu respeito, eu o amo e eu admiro de longe. Você nunca me viu na rede social falando do meu pastor, você nunca me viu nos bastidores falando alguma coisa, porque eu sei honrar aonde eu bebi, a água que eu tomei e o lugar que eu passei. O seu problema é que você agora entendeu o que é reino, e você sai apedrejando todo mundo de onde você veio. Respeita, deixa eles lá e você vai caminhar a sua vida, porque a religião não causou em você neurose, a religião transformou a sua consciência, sua forma de pensar e o seu conhecimento. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração para entender que nesses últimos dias você não pode andar sozinho, você não pode se discipular sozinho, você precisa ter cuidado. Ajude as pessoas que estão em dificuldade. Procure alguém aqui e se aproxime. Faça uma aliança, faça uma amizade. Abra o seu coração. Olha o tanto de pastor que tem aqui. Abra a sua vida para alguém, com permissão de alguém. Ajude. Paulo diz, olha, considerem esses que acolhem você e tenha uma autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Agora a parte B do versículo 13 me constrange. Diz assim, ó, caminhai em paz uns com os outros. Isso é difícil. Quem é que congregou numa igreja e nunca teve um problema lá? Se você não teve lá, vai ter aqui. Já estou te orientando, anota aí. No 1 Diego capítulo 3, versículo 12. E terás problemas aqui, ponto. Quem é que nunca congregou no lugar, ou trabalhou numa empresa, ou na família e não teve problema? Quando eu assumi a igreja, pensei que era só coisa boa. E os pastores aqui sabem o que eu estou dizendo. Aí você vê uma geração, quero ser pastor. Se o pastor fosse só o culto de domingo, estava benção. E as aflições, eu sei o preço que o meu filho paga, que a minha esposa paga. Você não tem noção do quanto a gente sofre, exposto em rede social, vitimizado pelos WhatsApp dos falsos profetas, dos falsos filhos, dos filhos estranhos. A gente sofre vitupério de todos os lados, apedrejar de todos os lados. Sabe o que a gente não para? Porque a nossa casa não foi feita na areia, foi feita na rocha, irmão. Foi feita debaixo de pedrada, de perseguição, de afronta, de calúnia, de difamação. Ninguém pegou o ministério pronto e falou, tó bebê, cuida. Teve muita lágrima, muita gente que está até hoje chorando para isso crescer, para isso andar com um propósito só. Fazer em você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um discípulo melhor. E olha, você teve o seu entendimento aberto. Sabe qual que é o problema? É que agora você não pode mais voltar atrás, porque a sua mente abriu, delatou, expandiu. E você vai ser cobrado por todas as pregações que você ouviu aqui de entendimento. Vai ter que dar resposta para isso agora. O problema de você ouvir um evangelho que vai abrir a sua mente é esse. Você vai ser cobrado, você não é mais enganado e você não está mais no escuro. Clareou a sua mente agora. Clareou o seu entendimento agora. E aí ninguém entende quando você diz, cara, vai lá conhecer a palavra de Deus, vai lá na igreja, você vai viver o que você nunca viveu, vai na escola, vai num culto. O cara fala, tá ficando doido. Não é doido, ele destravou aquilo que a religião aprisionou.
Tenha paz um com os outros. Para de fazer guerra no louvor. Ai, irmã, não cantou, pastor. Canta no chuveiro, irmã. Não cantei, pastor, vou morrer. Ah, irmã, para com isso, irmão. Ai, não toquei. Toca na sua casa, toca na rua, toca na praça, toca no ensaio. Não me deram oportunidade, pastor. Você não queria oportunidade, você queria 5 minutos para mostrar o seu talento. Raul Gil faz isso, a Fama faz isso, qualquer coisa faz isso. Agora entra no propósito para você ver. Toda vez você vai ter a sua oportunidade, porque o Senhor te impulsiona, o Senhor faz você crescer. Não cantei, pastor. Não preguei, pastor. Monta a sua igreja, você prega todo dia. Você prega culto das 9, da meio-dia, das 3, das 6, das 9 e da meia-noite. E faz culto toda semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você faz 6 cultos por dia. Aleluia. Caminhar em paz um com o outro. Quem chega na igreja hoje tem que ser acolhido, abraçado, amado. Aí o cara está lá e fala, chegou agora, quer espaço. É ou não é? A parábola que eu preguei sobre os trabalhadores da vinha. Os antigos falam, chegou agora, está muito amostrado. Mas é que às vezes ele está fazendo o que você nunca fez em todo o tempo que você teve. E você acha que as pessoas são cegas. Você dissimula, disfarça, esconde, coloca folha de figueira e fica atrás da árvore. Mas estou 35 milhões de anos. Mas tem que trabalhar, filho. Igreja trabalha, é serviço, é cavar poça, é tirar água, é dar água para quem chegou agora. É isso, não adianta ficar sentado que não é gourmet, é self-service. Aqui é self-service, a mesa é posta, faz a fila e todo mundo come. Não tem o alarcate, quer o quê, nenê? Ai, bebezinho, toma aqui, nenê. Caminha em paz um com o outro. Para de ser rixosa, truculenta, braba. Para de fazer confusão no som, na congregação, na tesouraria, no louvor, no meio dos pastores. Vai, irmão. Que espírito é esse de Caim, de matar os outros? Vou falar, irmão. Dá paz para o seu pastor, dá paz para ele. Porque o seu pastor muitas vezes fica sem dormir, porque você cria o problema e joga no colo dele. Quantas vezes eu não estava na hora da minha refeição, na hora do meu almoço com a minha família, recebi uma mensagem que acabou com o meu almoço. Quantas vezes eu não deixei de lado a minha comida, a minha janta, por irresponsabilidade de gente velha de igreja, que não consegue caminhar em paz um com o outro. Chega no trabalho, o patrão pisa. Na igreja o irmão fala, puxa a cadeira aqui, para quê? Na igreja não pode, no trabalho, na família, todo mundo pisa. Chega na igreja e fala, ô querido, não fala assim comigo, que eu sou o quê? Eu sou bispo. Sou apóstolo. É mesmo? Estava lá fora esses dias com a placa na mão, recebendo todo mundo de camiseta. A irmã falou, você não tem medo de perder seu lugar não? Eu falei, não tenho lugar. Você não tem medo de viajar e alguém tomar? Eu não tenho lugar aqui, irmão. E se eu sair daqui, eu sei que quem está comigo vai para outro lugar comigo. Você fica aqui sozinho fazendo culto. Ou não? É difícil caminhar em paz. Respeitar os anciões, respeitar os pastores, respeitar o obreiro, respeitar os músicos, respeitar a sonoplastia, respeitar as crianças, respeitar os idosos. Respeitar, andar em comunhão, vai na igreja, anda em comunhão, anda num lugar gostoso. Apanhou, fala, olha, tudo bem, me feriu, doeu, mas eu vou te perdoar. Eu vou relevar essa situação. Sair das redes sociais um pouco, parar de ficar vomitando sua alma. E começa a edificar seu espírito, edificar sua vida. Caminhar em paz um com os outros. Aí você vê pastor que não deixa a ovelha vir aqui. Não vai na sarando, porque na sarando você não pode ir. Por que não pode vir? Porque vai ouvir o que você não prega. Não vai lá não, porque lá é rebelião. Se eu for falar de rebelião, tem que falar de Lutero. Porque o primeiro rebelde foi Lutero. Ele se rebelou contra o papado, porque só os papas tinham acesso à palavra. Ele disse, está errado, vamos traduzir essa parada aqui. Vamos dar acesso, vamos quebrar o clero.
Vamos quebrar o poder eclesiástico, vamos nivelar o povo com o clero. Os caras ficou doido. Tiraram de Lutero, sabe o que de Lutero? Tiraram a credencial de cidadão dele, ele não podia comprar e nem vender. Esse era rebelde. E o rebelde bom, porque trouxe para nós qualidade de vida no protestantismo. Quer dizer que quem lê a Bíblia é rebelde, quem faz essa manipulação é o quê? Se rebelião foi ensinar as pessoas, eu não sei o que a gente está fazendo então. Não vai lá não, porque se você for lá você vai ficar doido. Já escutei isso. Aí você escutou as pessoas, está quebrando a minha igreja. Cara, eu nunca nem chamei ninguém para congregar aqui comigo. Tem alguém aqui que eu forcei a congregar comigo aqui? Levanta a mão, forçou. Se tiver, por favor, você não é minha ovelha. Tem alguém aqui? Eu te fiz uma proposta para caminhar ao meu lado? Nunca fiz, você está porque você ama Jesus. É isso que te segura aqui. Não é o bispo que te segura aqui, não é as pregações que te segura aqui, é Cristo que te segura aqui. E eu te ensinei que você é livre para estar em comunhão com os seus irmãos. Todos os filhos que pregam fora aqui, eles são enviados, eles têm liberdade para ir. E eles voltam, porque eles sabem o lugar da casa. Agora esse negócio de ficar manipulando, segurando, não pode, cheio de regra, vai gerando neurose. Aí quando o cara chega, ele está quebrado, ele está moído, ele está ferido, ele está destruído. Versículo 14. Irmãos, também vos exortamos aqui a admoestais os sonolentos. Ai, está cheio de sonolento aqui. Tem gente que tem que falar, vai filho, vai lá, você vai conseguir, vai lá cara, vai lá, reconstrói, vai lá, vai para frente. Aí domingo que vem ele vem de novo, pastor, faz uma oração por mim, aí você ora, na outro domingo ora, passa 3 meses, está uma marca assim na cabeça. A minha aliança é grossa, encaixa certinhazinha. Tem que ficar encorajando, vai no zap, vai. Paulo diz, encoraje os sonolentos, exorte os sonolentos, porque a palavra exortar vem da palavra também encorajar. Exortação não é tirar a máscara dos outros. Amém? Exortação não é você tirar ferida das pessoas. Exortação é encorajar e confrontar. Então Paulo diz, exorte, irmãos, também vos exortamos aqui a admoestei o sonolento. O que é admoestar o sonolento? É colocar o cara para andar. Tem alguém sonolento lá na sua igreja? Lá no seu ministério? Tem ou não? Tem alguém assim? Pastor, estou indo lá, né, cantar. Tem gente assim na liderança infrutífera, que não dá um fruto, que não faz um projeto, que não senta com ninguém na mesa. É só líder, só tem um nome de líder, mas não é líder, é sonolento. Eu teria vergonha de assumir uma liderança que ela não produz, eu teria. Mas o cara quer ter o título de líder, eu sou líder de tal. Que líder? Você não lidera nem você. Ele diz, admoesta os sonolentos, e olha assim, ó, console os desanimados. Tem alguém desanimado, tem que ligar, tem que mandar uma mensagem. Se é amigo, sai para jantar. Se está próximo, faz uma visita. Se percebeu que não veio, vai lá, abraça. Sentir sua falta, se importa, se preocupa. Isso não é responsabilidade só dos pastores, é responsabilidade de toda a igreja. Às vezes seu filho não vem, sua mãe não vem, alguém não vem, você nem liga. Deixa o bispo ligar, mas é na sua casa, está próximo de você, é o seu amigo que queria só uma carona. Desanimou, mas você precisa o quê? Você precisa consolar e amparar os fracos. Tem gente que é fraca, irmão, que não entendeu ainda o que a gente tem falado. E Paulo diz, tem que ter paciência com todos. Versículo 15, evite que ninguém retribua mal com mal. Você já sentiu vontade de fazer, revidar com a sua própria mão? Eu já, quem já? Você já quis matar alguém que é crente? Dar uma surra gospel? Um chicote de fogo no lombo? Ou não? Você já teve vontade de pegar água ungida, tudo ungido e falar, vai que Satanás, sai daqui em nome de Jesus? Ai capeta. Ai capeta velho, sai da minha frente. Já teve vontade de pegar, mas você é crente? Meu Deus do céu. Eu muitas vezes se eu for falar, é vontade de pegar, mas aí Paulo diz aqui, ó, evite que ninguém retribua mal com mal. Por isso que eu falo que alguém curado é alguém que sofre e fica quieto, chora, procura alguém, desabafa, arruma a cola e fica no silêncio.
E negócio, vou tirar satisfação com ele. Domingo, depois do culto, eu pego ele na porta. Ah, para com isso, irmã. Ou quando escreve aqueles textos desse tamanho no WhatsApp, eu nem leio. Eu não é. Poxa, meu. O marido deixou a toalha em cima da cama e o cara tá na greve 3 semanas. Molhou a cama. Não quero mais nada contigo. O cara foi no banheiro, molhou um pouquinho o vaso, já era. Perdeu. Fica uma guerra em casa, irmão. O marido chega um pouquinho tarde, estava preso no metrô, que o metrô de São Paulo é uma loucura. Estava onde? Tem alguém te rondando, tem uma pombagira. Deus me revelou que tem um espírito do mal. O cara estava preso dentro do metrô, sufocado, com fome e cansado. Quando ele chega, Deus mostrou que tem uma pombagira, uma maré molamba, caveira, tudo na sua bota. O cara não tem nem condições de falar, não, eu cheguei, estava preso, cara, estou com fome, eu quero tomar um banho. A neurose, quer retribuir. O filho que a gente brincou ontem lá para os jovens, teve um bate-papo lá de casamento. Eu dei risada demais ontem. Todo mundo falando de casamento, queria casar, que Deus prepara ou não prepara alguém? Foi muito legal. Aí todo mundo, não, Deus prepara, o outro, não, Deus não prepara. Aí na hora que eu fui falar, eu falei, quem quer casar aqui? Aí as irmãs, eu falei, sabe fritar ovo? Fazer feijoada? Fazer arroz? Ou dorme até meio-dia, não lava uma louça, não forma uma cama, não lava a casa, é uma sujeira. Esquece. Aí o outro, dorme até meio-dia, dorme até 1h, fica na corda da mãe. Teve recentemente uma reportagem na América que o pai processou o filho porque ele não queria sair fora de casa. Sai, cara com 30 e poucos anos, dormindo na casa da mãe. Quem viu isso aí? Casa com desse, pra você ver, irmão. Você vai tomar sabugado, você vai ficar maluco. Tem que trabalhar, tem que ir para a luta, tem que acordar cedo, tem que se submeter muitas vezes a coisas que você não quer, tem que trazer o pão para dentro de casa, vai vender pipoca, vai vender água, vai fazer o que for, mas vai trazer provisão para a esposa, vai pôr na mesa dos filhos. Tem que ter pudor e caráter, tem que ensinar isso, não é fazer campanha. Tem que ensinar aí a luta. Fala, rapaz, tem que ter caráter, rapaz. Isso é difícil. Aí você vai vendo uma geração que com 30 anos, 40 anos, 50 anos mora com o pai e com a mãe. Não estou dizendo que isso é errado. Você pode morar, porque se eu pudesse eu também morava. É coisa boa é pai e mãe, né? Ai, irmão, é bom demais. A mãe faz aquela comidinha quentinha, o pai, vem cá, meu filhinho. Mas aí tem a responsabilidade do dia a dia. Onde você vai chorar, o pai não vai ver, você vai gemer, a mãe nem sabe, você está gemendo. Paulo diz, não retribua mal com mal. Posso te dar um conselho? Você saiu de alguma igreja, ame a igreja que você saiu. Respeite o pai, ele era um 7-1, respeita. Ah, mas ele me matou, ame ele. Ah, mas aquele povo me deixou doente, neurótico, ama mais ainda. Vai retribuir mal com mal, vai no Facebook, vai mandar indireta, vai fazer isso aqui, isso é coisa de doente. Neurótico fica o tempo todo na rede, só matando os outros com a mão. Mas quem não retribui mal com mal, vírgula, encoraja com bondade uns aos outros. Você é bom para encorajar, eu sei que você é bom. Segunda-feira vai ter o jogo do Brasil, é isso? Segunda agora? Todo mundo acorda cedo, 9h da manhã tem pipoca. Eu nunca me senti tão amado nesse último jogo. O olho estava abrindo, pipoquinha lá, um suco de hortelã com abacaxi. Falei, eita, jogo bom. Cheguei ontem 4h da manhã, irmão, lá de Minas Gerais. Minha esposa estava acordada. E aí, amor, tudo bem? Foi bem? Me encorajando. Se a outra fala, estava onde? Nem aqui dorme. Vai dormir lá na casa do cachorro. Não, mas ela entende o que eu carrego. Como é que você aguenta casar com o bispo? Ainda bem que eu sou casado com a Luana, não é com você, senão você não aguentava a minha rotina.
Versículo 16, eu vou terminar. Conservai permanentemente na alegria. E Deus deu um espírito de alegria aqui pra gente nesses últimos dias. Não sei se você tem percebido. Tá meio engraçadinho as coisas, não tá? Porque a gente tem que fazer alegria, poesia na igreja. Vai em congregação, você não sabe se está na igreja, você está no funeral. Você fala, nossa gente. A irmã te olha de longe assim, ó. Fala, nossa, a irmã vai me matar, vai me fulminar com... Tem lugar que você entra, se ninguém pega na sua mão, não te abraça, não brinca, todo mundo... Porque nós somos crentes. Não, a gente tem que alegrar. A gente tem que se divertir, a gente tem que ser respeitoso. A gente tem que ser bondoso, a gente tem que fazer piada, a gente tem que estar no meio dos amigos, a gente tem que ser feliz. A religião não deixa. Então, fazendo quermesse, festa de São João. João falou, eita festa boa, se eu tivesse aí eu comia bolo. Ah, o quê? João aqui, ele ia tomar, que ia comer tudo aqui, filho. Isso aqui não é festa de São João não, isso aqui é comunhão. Isso aqui é tá junto, é tá perto. O padre agradeceu aqui a festa que foi feita. Cadê foi a Natália, tá aí? Foi, não foi? O padre falou, que festa linda que vocês fizeram. Não teve briga, não teve bebida, a família comendo, os filhos brincando, meu filho jogando bola na viela. Olha que doideira. Chutando garrafa de 2 litros. Falei, meu pai, se desviou, meu. Os meninos tudo ranhento, caindo, todo mundo zoando ali no corredor, os vizinhos, uns bravos, outros felizes. Tinha até a barraca aqui do lado aqui, irmão, os irmãos que não eram da igreja, mas respeitou a gente, aumentou o som depois. Comemos bastante, se divertimos, foi uma alegria. Aí o neurológico fala, não fui não. Porque sou crente. Eu vou ficar quietinho agora, que eu não posso falar nada mais. Paulo diz, orai constantemente. Quem é que consegue orar 24 horas por dia? Eu não consigo. Tem uns crentes que conseguem. Estou em oração, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, toda hora da manhã, monte, desce do monte. Ele tem até a carteirinha do monte. Ele chega e fala, estou na carteirinha do monte. O cara tem até a carteirinha do monte, está todo dia no monte. E eu gosto de monte, todo dia estou no monte, direto, nós estamos no monte 4 semanas, né? O cara tem até a carteirinha do monte. Ele é pós-graduado no monteologia. E é gostoso o monte, não é monte, não é gostoso? Está lá e o cara fala, você vai ver o fogo pegar no graveto. Uma vez eu trouxe um graveto para minha mãe, ela falou, você está maluco? Minha mãe era católica, minha mãe ficou doida comigo, eu trouxe um gravetinho assim, eu falei, olha como está pegando fogo, você está maluco, você está ficando doido. Hoje ele é pastora, graças a Deus, vou pregar até na igreja dela semana que vem. Porque eu amo a minha mãe, respeito ela e estou em comunhão com ela em todo o tempo. Mas o cara está lá doidando um monte, e quem é que consegue orar direto? Mas quando Paulo fala orar e sem cessar, não é você ficar doidão, é você ter o estilo de vida de oração. Eu falo isso até choca, você vir à igreja, não necessariamente você encontra Deus. Mas vai no posto de gasolina e fala, frentista, bom dia querido, tudo bem? Pode completar para mim. Caramba, o cara me deu bom dia. Porque geralmente é assim, completa. É ou não é? Hã? É assim, Janta? Ele tá, não é, né? Completa. Quer o quê? Põe qualquer coisa. Tá tudo caro mesmo, né? Álcool e gasolina. Mas quando você dá bom dia, tudo bem, querido, graça e paz. Cara, graça e paz, cara, Fala vaso. Cara, vaso, velho. Que a gente tem um linguajar que só a gente fala vaza. Fala, brother, cala canela. Canela? Esse cara é o torpedista, certeza que é o torpedista. Fala vaso, o cara fala encanador, certeza. Fala varão, fala, o cara é marceneiro, trabalha com móveis, vai estar fazendo um varão de roupa. É que a gente tem um linguajar que só a gente entende. O culto foi manto. Chu!
O cara fala, mesmo, esses caras tão doidos mesmo. O que é orar constantemente? É orar nas atitudes. Vai na feira. Isso aqui é uma loucura, hein? Nem se eu posso falar. Tem gente que sai com fome e come a feira todinha. Pegar uma bananinha, 3 uvas, vai descascando maçã, vai descascando mexerico. Quando ele chega no meio da feira, ele está com a barriga desse tamanho. Comprei só um pezinho de alface. Cara, o cara já fez a feira, ele fez ele, o filho e a mulher, está com a barriga cheia assim. É ou não é? Não diga que você nunca fez isso, que eu já comi muita fruta. Aquela uvinha, você pega uma, pega 2 morangos, quando você vê no final, você está... Orar sem cessar, irmão, não fazer isso na feira não, viu? E uva, os caras que vendem uva ficam tudo doido. Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, porque a gente vai comendo várias. O que é orar sem cessar, irmão? É na hora de fazer isso, na hora de você ir no mercado, abrir uma caixinha de bis e guardar a embalagem, de tomar um Danone e jogar fora, você fala, olha, eu consumi isso aqui. Ó, você me devolveu R$2 a mais, estou te devolvendo. Isso é uma oração que o inferno treme. Isso é na hora que chega um nudes no seu celular, você fala, vou apagar. Ixi, isso é uma oração, é mais forte que o Salmo 91. É quando tem uma possibilidade de você ganhar um dinheiro a mais, e você fala, pô, mas isso aqui é ilícito, eu vou deixar de lado. Amém? Isso é oração. Não, pastor, oração para mim é 4 horas em cima do milho. E cantando corinho de fogo, é pandeira, é gente voando, é anjo para tudo quanto é lado. Aí sai de lá, não fala com o filho, não fala com a irmã, não fala com ninguém. Eu sou mais ir em algum lugar e respeitar quem eu estou conversando do que ficar 5 horas orando e não ter fruto. Orar e sem cessar, que ele está dizendo, tire um estilo de vida de oração, que você consiga se relacionar em todos os lugares. Está aqui o Hermes, que é meu amigo pastor da faculdade de teologia que a gente faz junto. A gente tem um momento de comunhão na sala ali, ali tem gente que não é evangélico, gente que é de outra religião, e você vê o respeito que eles têm conosco, é ou não é? Eles ensinam a gente o que é oração. Amém? Amém, gente? Então ore muito, gaste tempo orando, no quarto da oração, no secreto, no monte, mas não se esqueça que a oração tem que ser um estilo de vida. Eu vou terminar agora. Dai graças em todo e qualquer circunstância, portanto essa é a vontade de Deus. Não apagueis o fogo do Espírito. Tinha gente que tinha fogo, hoje está gelado e fala, não, eu estou espiritual. Você está frio, irmão. Para que dar glória alto? Para que falar em línguas? A gente pode ter liberdade com consciência. Porque senão eu vou gerar uma geração fria. Já passou um domingo aqui, todo mundo assim, ó, paz, pro lado. Ou aquele culto vivo, da gente se tocando, a gente se abraçando, a gente se amando, a gente podendo adorar a Deus. Se você apaga o fogo do Espírito Santo, você fica frio. Você fica só na letra, só no livro. E tá cheio de teólogo facebookiano. É tanta frase que você fala, nossa, esse cara estudou aonde? Né? A gente apaga o Espírito Santo quando a gente negligencia a palavra de Deus, quando a gente perde o toque com as pessoas, quando a gente fica cético, religioso. Você pode ter um olhar crítico sem ser crítico. Para terminar, não trateis com desdém as profecias. Eu nem vou falar disso aqui porque versículo 21, mas examinais todas evidências, retendo o que é bom. Alguém te entregou uma profecia e não foi profecia, foi profetada. Continua amando o profeta. Descarta. Foi que nem minha irmã que trouxe uma foto para eu orar, né? Deixa quieto. Dá para você orar por ele? Ele dá. Essa foto é minha antiga. É que faz 20 anos que eu separei. É como assim, irmão? Mora em outra cidade, está casado, tem 3 filhos.
mas eu quero voltar. A vida segue, irmã. A vida anda. E quem está andando para o mesmo lugar se encontra lá na frente. Descansa, não se preocupa. O que tiver que ser seu vai ser seu. O que tiver que voltar vai voltar. O que tiver que Deus te entregar, Ele vai te integrar. Só fica na posição, orando, buscando e esperando em Deus que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Descansa, porque se Deus tem contigo é seu. Ninguém vai pôr a mão. Eu termino: examinai as evidências e afastai-vos de toda forma de mal. O mal não veste prada, né? O mal não vem com chifre. A gente pensa que o mal vem com chifre, né? O mal vem bonito. Vem em forma de amigo, vem em forma de pastor, vem em forma de patrão, vem em forma de colega, para tirar você do quê? Do propósito. Então nesses últimos dias é tempo de você fechar os ouvidos para tudo aquilo que é fora a palavra de Deus e focar o que Deus tem gerado em você, o que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem trazido a você, a existência da vida. E Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé, vamos orar agora. Aleluia, Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que tem tudo isso. Tem oração, tem profecia, tem fogo do Espírito, tem sonolento, mas também tem gente que está sendo encorajada. Tem gente que não entendeu ainda, porque a mente está travada, mas está sendo destravada agora pelo nome de Jesus. Não deixa a religiosidade criar neurose em você. Ame as pessoas, respeite a vida. Faça festa no meio dos seus amigos. Celebre o dom da vida, o ar que você respira. Vá para a sua igreja hoje, irmão. Faça um culto diferente hoje à noite. Busque a Deus como você nunca buscou. Reúne os seus discípulos, toque neles, encoraje-os, exorte-os, console. Ensine eles a amarem a Deus. Eles não vão sair de perto de você. Não ensine uma estratégia nova de crescimento. Mostre o coração. Apresente o coração. E eu quero chamar aqui na frente quem tem ministério. Você que por alguma ocasião da vida, por algum machucado da vida, deixou seu ministério de lado porque você olhou para um homem, você se machucou com alguém porque isso é natural. E ao invés de você consolar os desanimados, confortar os feridos, você literalmente se fechou na sua tristeza, na sua angústia. Ou até mesmo você que é um líder e foi tão massacrado pela cobrança da congregação. Você foi cobrada da resultado, você foi cobrada da resposta. Muitas vezes em cima de aluguel atrasado, muitas vezes em cima de cobrança financeira. Você olhando para um lado, olhando para o outro, em um deserto tão grande, você nunca deixou Deus de lado. Você que é jovem tem um desejo de ingressar no ministério profético, mas as suas experiências na religiosidade foi tão tremendas que você está pensando duas vezes se você entra ou se você não entra. Eu quero você aqui à frente. Eu quero gente que vai receber o fogo do Espírito Santo novamente. Eu quero os discípulos aqui na frente. Eu quero gente que vai queimar cantando. Eu quero gente que vai produzir vida lá no estacionamento, lá na cantina, lá na escolinha, no meio dos pastores. Os pastores vão me ajudar intercedendo, colocando as mãos. Está vindo uma onda de alegria sobre nós. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Perdoa, Senhor, por muitas vezes não conseguir estar perto de todos, de visitar todos. Mas me ajuda, Senhor, através desses líderes a tocar o coração dessa cidade. Ajude os pastores que estão machucados, feridos, entristecidos. Pastores que estão passando por problemas financeiros, conjugais, familiares. Gente que está entristecido com a vida. Gente que está machucada pela religião. Gente que não quer nem mais saber de cantar, porque no lugar que passou foi exposto, foi vitimizado. Gente que não quer mais pregar, porque teve uma experiência frustrante no dia que pregou. Gente que não quer mais ser líder dos jovens, líder da escolinha,
líder da sonoplastia, líder do louvor, porque foi machucado por gente neurótica. Vem à frente, eu quero orar por você. Aonde você está, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, você que quer abandonar as campanhas que você faz. Pastor, eu não quero mais fazer campanha de prosperidade, pastor, eu não quero mais fazer campanha. Eu quero ser um voto de entrega a Deus. Sai do seu lugar, tem coragem! Tem coragem! Vem! 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 Pastor, eu não quero mais barganhar com Deus. Eu não quero mais. Um pai sabe o que um filho precisa. Você não precisa fazer uma campanha para ganhar aquilo que já é seu por herança. Já é seu, é só você pegar, acessar. Ei! Formoso é. Oh! Isso. Ative os dons. Você é um profeta, profetize. Você é um ministro, pregue. Você é um ministro de louvor, cante. Adore ao Senhor, não pare. O seu louvor liberta. A sua voz acalenta. Você é um mestre, ensine. Você é mãe, cuide. Você é pai, dá destino. Mas por favor, irmão, não seja religioso em nome de Jesus. Eu sinto que o Senhor está varrendo essa manhã. Eu sinto que o Senhor está tirando as impurezas do nosso coração. Uma comunidade saudável é uma comunidade que tem profecia, que tem fogo do Espírito, que tem respeito no meio da liderança. Uma comunidade saudável é aquela que um encoraja o outro. É aquela que um respeita o outro, não paga mal com mal. Uou. Seja cheio do Espírito Santo agora. Isso, deixa eu ver se você tem de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. De Deus, seja cheio. Cheio. Seja cheio do Espírito. Cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você orasse por alguém que está ao seu lado. Se você tiver com a sua esposa, família, filho, ore por alguém. Tem gente caindo pela palavra. Deixa no chão aí, deixa. Isso. Nós estamos vivos. Isso. A religião não vai te castrar mais. Os falsos profetas não vão mais manipular a sua fé, nem o seu dinheiro.
Você vai ficar me olhando ou você vai subir? Oh! Deixa a glória descer outra vez, o Espírito